Bem, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar sobre medidas de segurança que nós precisamos tomar na elétrica, já aproveitando até um pouco do que eu já falei em vídeos anteriores sobre isso, em especial para sistemas fotovoltaicos, para geradores fotovoltaicos, como você queira chamar. Então, eu vou citar um caso que eu participei, numa manutenção corretiva, tentando resgatar um inversor que havia sido danificado. E eu digo para vocês, o inversor é esse aqui. Ele, infelizmente, não pôde ser recuperado. Não era viável financeiramente para isso. Então eu vou contar um pouquinho dessa história, vou abrir aqui o inversor para ver um pouco mais de perto com vocês esse caso. Peço a vocês que sempre reconheçam aí o esforço que é feito para trazer conteúdo de qualidade, algo diferente para vocês, e envolver um trabalhinho grande, inclusive que o cliente me cedesse esse equipamento. Deixe seu like então, deixe os seus comentários e promova esse conteúdo com seus amigos. Bem, então nós temos aqui o inversor da linha Connex CL. Ele é um inversor grande, um inversor que tem aqui de altura mais de 70 centímetros e somada a 30 e poucos centímetros aqui da caixa de ligação. Então isso faz com que linearmente nós tenhamos mais de 1 metro de equipamento. Peso disso, deu até trabalho para colocar aqui em cima da bancada. Temos aqui mais de 61 quilos, aproximadamente, 45 mais uns 16 e pouco ali da caixa de ligação. Mostrando aqui para vocês, olha, tem uma profundidade generosa, 20 e poucos centímetros, 26 centímetros. Eu deixei aqui a veneziana que existe nessa lateral já previamente quase solta, né? Há uma filtragem aqui da ventilação que existe, mas você percebe lá generosos dissipadores de calor, né, no seu tamanho, para dar conta de toda a caloria, né, que é produzida nesse processo de inversão de corrente. Tem aqui uma EHM, logo na tampa frontal do equipamento, para poder fazer a operação e leituras. Do outro lado, nós temos da mesma forma aquela tampa veneziana e, no mais, há ventiladores também, os coolers, para circulação forçada do ar, então, nesses dissipadores de calor. Você consegue ver aqui a etiqueta do equipamento, mostrando que ele é um equipamento de 20 kVA, cerca de 16 kW. Então, a gente está tratando de uma potência muito superior a um inversor que você colocaria, por exemplo, para atender algo na sua casa, que é um 16 kW, onde a gente está falando da cerca de 70 e poucas placas ou módulos, né, como a gente pode chamar. Esse inversor, até onde eu sei, pela Schneider, ele foi descontinuado, né, por alguma razão. O tratamento com a Schneider dispensa apresentação, uma grande empresa, mas é tratamento internacional, não tem um representante em si aqui no Brasil. O cliente, esse meu cliente, que produz, né, vende energia, ele avaliou o que? Eu vou abrir aqui para vocês a tampa. Então, removendo aqui a tampa, já deixei o cabo da EHM, né, esse cabo flash aqui já previamente solto. E nós temos aqui, então, sem se apegar aos detalhes, mas dá para a gente entender um pouquinho. A parte de fotovoltaica, a parte DC, né, corrente contínua, ela entra aqui na esquerda do módulo aqui superior, né, que é o inversor, passa por algumas leituras, né, e sobe aqui um jumper, né, com leitura para a placa de cima. Essa placa aqui superior dá para a gente ler que é a placa principal de inversão, é uma placa DC-AC. Temos aqui comunicação e na direita, na extrema direita aqui, nós temos a saída de alternada, né, depois que é feita a inversão. Então, justamente aqui na parte superior, consegue aqui perceber que houve uma avaria na borda de alumínio do inversor. Então, o técnico da parte do cliente usou na rotina dele de manutenção preventiva uma chave como essa, sem qualquer tipo de isolação. Ao tentar reapertar exatamente esse cabo, que a gente até vê que ele está um pouquinho chamuscado ainda, ele foi apertar o parafuso Phillips, né, e encostou o cabo dele justamente nessa borda de alumínio do inversor. Ou seja, a principal placa do equipamento foi comprometida. Por isso que o preço se mostrou
inviável de substituição. O cliente acabou tendo aí pelo menos de investir cerca de 25 mil, né, atualmente, passando por dólar, num equipamento equivalente, né, sem falar da mão de obra, né, do custo de instalação, e ter ficado um bom tempo sem pelo menos um inversor desse. Lá na instalação existem 2 de 16 kW e o prejuízo está no tempo, inclusive se fosse ainda no período de garantia, o tempo calculado de retorno do investimento. Nós sabemos que aqui não se tratou de uma garantia, foi uma falha humana, né? Uma falha de procedimento. Então fica o alerta, se você pegar o manual, não só desse fabricante como de outros, não se recomenda fazer reapertos com equipamento em funcionamento. Então se perde muito mais por não abrir uma janela de manutenção que sejam de 20 minutos, 30 minutos para fazer esse tipo de reaperto, do que se perder somas bem expressivas de dinheiro e de tempo também envolvido devido a essa falha, a falta de segurança naquilo que se faz. Então fica a minha dica, inclusive para o investimento em ferramentas como essas, que eu já até mostrei no canal algumas vezes. Nós temos um kit, eu comprei esse kit da Vera, existem outros no mercado, mas que trabalham com lâminas, né? Podemos chamar assim, pontas ou lâminas, que são isoladas e você muda só a lâmina ao trabalhar com uma determinada empunhadura. Ou como no meu caso, que é um kit que envolve um torquímetro, da mesma forma também você vai trabalhar com lâminas intercambiáveis, né, nesse torquímetro. E aí eu dou a dica que existe toda uma classe de isolação, né, uma borracha aqui na tampa, vocês observem aqui uma borracha de isolação, né, em toda essa tampa do equipamento. Isso precisa ter o torque necessário ao você fixar uma tampa dessa no lugar. Então até isso, o fabricante, principalmente se tiver um processo de um equipamento novo, um processo de garantia, quando ele vem, né, até o site, ele vai verificar se foram cumpridos essas exigências de manual. Por isso que nós aqui da STN de HVAC investimos no que é melhor em ferramenta, para realmente poder atender com qualidade, cumprindo todos os procedimentos técnicos exigidos. Então deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu inicialmente. Houve aquela falha, né, de ter se fechado curto ali na parte superior do inversor. E um segundo técnico, ao fazer uma nova verificação, tentar dar um suporte lá na instalação, ele incorreu numa falha também de procedimento. Aqui você está vendo solto. Esse aqui seria um encaixe, né, um encaixe rápido, né, onde fica bem unido, né, o módulo de baixo de ligação com o inversor diretamente, através daquele encaixe ali. E nós conseguimos entender que as ligações que vêm das strings, né, lá de cima do telhado, elas entram aqui, positivo e negativo, passam aqui nos fusíveis, né, isso aqui são portas fusíveis, deveria ter os fusíveis aqui. Você vê que inclusive são empregados fusíveis de qualidade da Bussmann. Quem tem equipamento Fluke, por exemplo, sabe que usa essa marca aqui de fusível cartucho. E os fusíveis estão ligados nessa chave, que é uma chave blindada. Então é importante se gravar uma sequência de manobra. Quando você tem um gerador fotovoltaico, você liga lá no telhado, liga aqui no inversor, os conectores MC4, e aí finalmente você pode fechar o circuito com os fusíveis, ou até mesmo disjuntores, se fossem disjuntores aqui. O que você faz depois? Seguindo essa linha de raciocínio, você de off coloca em on, né, a chave, para que você atenda o lado de alternada. E aí daqui a saída de alternada vai para um QGBT, onde você vai ligar lá o seu disjuntor lá do painel, disjuntor geral geralmente. Então é essa sequência de acionamento de carga. E para você fazer manutenção, justamente você tem que começar da carga, fazendo desligamento lá no QGBT, desliga essa chave aqui, até bloqueia se for o caso, e aí finalmente você remove a tampa dessa string box aqui própria do inversor e poderia
de uma vez só, como se fosse uma chave faca, uma chave seccionadora, é o mesmo princípio, você de uma vez só vai abrir os portas fusíveis. E aí, finalmente, você poderia retirar aqui os conectores MC4 sem corrente nesse circuito. Mas o amigo lá, infelizmente, né, incorreu nessa falha de não atentar a esse procedimento. Ele, com tudo ligado, ele, para fazer a manobra no inversor, essa verificação, abriu parcialmente aqui o porta-fusível do lado positivo. E começou então a centelhar. Começou as pessoas em volta, brigada de incêndio percebeu, fumaça, princípio de incêndio, já veio com um extintor pó químico, e você vê que até hoje o pó químico ainda está um pouco aqui, ó, no equipamento. O pó químico é corrosivo, a gente tentou aspirar, soprar o máximo, né, mas não foi nem o caso de insistir nisso, porque o inversor chegou-se à conclusão de que realmente teria que trocar aquela placa onde não era viável fazer mais essa troca. Então tá aí, um grande prejuízo, reinvestimento que teve que ser feito, dias fora de operação, dias sem produzir, sua conta de energia lá, com certeza, um reflexo aí de 10, 15, 20 mil por estar usando a rede e não o sistema fotovoltaico para atender. E tudo por quê? Deixou-se de comprar chaves isoladas e aplicar procedimentos de segurança. Então trabalhem isso nos funcionários, nas equipes, para sempre trabalhar da maneira que o fabricante pede, que visa a proteção de nós, técnicos, e também dos equipamentos. Bem, você gostou do conteúdo de hoje? Não esqueça de deixar o seu like, fazer comentários. De repente você já pegou algum caso parecido, mesmo que não seja na área de fotovoltaica, mas na área elétrica de uma maneira geral, alguns acidentes por falha de procedimento. Se você já comprou chaves como essa que eu mostrei, chaves VDE, chaves com perfil certo, de acordo com o parafuso, comente também da sua experiência, como que tem sido melhor fazer o aperto nesse tipo de dispositivo. Bom, outros conteúdos também nessa playlist de energia solar fotovoltaica virão. Nós mostramos aqui um modelo de inversor string, também chamado de inversor convencional. Existem microinversores, é uma tendência. Muita gente se perguntando por que aplicar esse e não o microinversor. Será que há vantagens? Quais os prós e contras? Em que situação ele é ideal ser aplicado? E há também excelentes marcas que prometem um desempenho bem melhor do seu gerador solar aplicando otimizadores de potência. Será que é legal aplicar isso também? Bom, a gente vai ver isso num próximo vídeo, tá bom? Então, curta, compartilhe, esteja presente aí com a sua audiência em próximos vídeos. Valeu!